regimento interno do TJRN. Antes de iniciar, quero agradecer ao pessoal que tem comprado o Vademecum, né, para esta prova que eu fiz. Muito obrigada, vocês têm me ajudado muito mesmo. Tem sido realmente um trabalho que eu não esperava que fosse ter esse retorno, né? E é um trabalho que tá me ajudando pra caramba. Pra mim que também viajo fazendo prova. Vocês são concurseiros, vocês sabem como que é complicada essa vida. Então eu agradeço muito a todo mundo que tem me ajudado. E quem tiver interesse, só me mandar mensagem no WhatsApp. E também quem tiver interesse de conversar ou trocar experiências. E eu tô sempre postando dicas também no meu status no WhatsApp. Postando questões, enfim, trocando conhecimento, tirando dúvidas, enfim. Quem tiver interesse, eu sempre deixo o meu número aí embaixo, tá? Vocês podem mandar mensagem de boa e assim que puder eu respondo. Paramos no artigo 29 do Regimento, no capítulo 6, da Vice-Presidência do Tribunal. Artigo 29. Juntamente com o presidente e logo após a eleição deste, será eleito pelo mesmo processo e prazo o vice-presidente do Tribunal de Justiça, sendo vedada a reeleição. Parágrafo único. A posse do vice-presidente será na mesma sessão em que for empossado o presidente. Artigo 30. Ao vice-presidente, além de substituir o presidente nas férias, licenças, ausências e impedimentos, suceder-lhe no caso de vaga e exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste regimento, compete, inciso 1, presidir a comissão do concurso para os cargos de juiz de direito substituto, adotando todas as providências até o seu resultado final. Inciso 2. Homologar a desistência de recursos antes da distribuição ou depois de distribuídos, havendo impedimento ou suspeição do relator. Inciso 3. Relatar com voto suspeição oposta ao presidente do tribunal. Inciso 4. Colaborar com o presidente na representação e na administração do tribunal. Inciso 5. Cumprir missões especiais que lhe forem confiadas pelo presidente do tribunal. Inciso 6. Decidir as reclamações e representações sobre distribuição de feitos, cabendo agravo regimental para o Tribunal Pleno. Inciso 7. Por delegação do presidente, decidir sobre a admissibilidade de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1. O vice-presidente integrará o Conselho da Magistratura como membro nato, relatando processos com direito a voto. Parágrafo 2. Nos casos de impedimento ou suspeição do vice-presidente para presidir a comissão do concurso para os cargos de juiz de direito substituto, o desembargador ou juiz mais antigo será o presidente. Capítulo 7. Do Conselho da Magistratura. Artigo 31. O Conselho da Magistratura, órgão de disciplina, de orientação e de planejamento da organização e da administração judiciárias em primeira e segunda instâncias, compõe-se dos seguintes membros. Inciso 1. Presidente do Tribunal de Justiça, que o presidirá. Inciso 2. Vice-presidente do Tribunal de Justiça. Inciso 3. Corregedor-geral de Justiça. Inciso 4. Dos desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Parágrafo único. O presidente terá voto de desempate. Artigo 32. Ao Conselho da Magistratura compete: inciso 1. Apreciar, após parecer da unidade competente, as propostas relativas ao planejamento. A linha A. Da divisão e organização judiciárias. A linha B. Dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça. A linha C. Dos serviços forenses. A linha D. Da política de pessoal e respectiva remuneração. Inciso 2. Propor ao Tribunal Pleno, a linha A, a realização de correições extraordinárias, gerais ou parciais, nos serviços forenses e administrativos do Poder Judiciário. A linha B, sindicâncias e instauração de processos administrativos. Inciso 3. Decidir. A linha A, sobre a especialização de varas privativas em razão do valor da causa, do tipo de procedimento ou matéria. A linha B, sobre a modificação, em caso de manifesta necessidade dos serviços forenses, da ordem de propriedade no provimento por promoção de vara de entrância inicial e de intermediária.
Inciso 4. Elaborar o seu regimento interno, que será submetido à discussão e aprovação pelo Tribunal Pleno. Inciso 5. Julgar os recursos. A linha A. Das decisões de seu presidente. A linha B. Das decisões administrativas do Corregedor-Geral de Justiça, ressalvada a competência do Tribunal Pleno. A linha C. Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral de Justiça em recursos interpostos por servidor ou agente delegado, relativos a penas disciplinares de competência dos juízes de direito. Inciso 6. Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste regimento. Capítulo 8. Da Corregedoria-Geral de Justiça. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 33. A Corregedoria-Geral de Justiça, órgão de maior disciplina, fiscalização, controle e orientação administrativa dos serviços judiciais de primeiro grau e extrajudiciais com jurisdição em todo o Estado, será presidida por desembargador. Artigo 34. O Corregedor-Geral de Justiça será substituído, nos casos de licenças e impedimentos, pelo desembargador que lhe seguir na ordem de antiguidade no tribunal e auxiliado por juízes corregedores que, por delegação, exercerão suas atribuições relativamente aos magistrados, servidores e serviços forenses de primeira instância, bem como os serviços extrajudiciais. Parágrafo 1. Os juízes corregedores serão obrigatoriamente de terceira instância indicados pelo Corregedor-Geral de Justiça e designados pelo presidente do tribunal, após a aprovação do Tribunal Pleno. Parágrafo 2. A designação dos juízes corregedores será por tempo indeterminado, mas considerar-se-á finda com o término do mandato do Corregedor-Geral e, em qualquer caso, não poderão servir por mais de 4 anos. Parágrafo 3. Os juízes corregedores poderão ficar desobrigados de suas funções judicantes a critério do Corregedor-Geral de Justiça. Seção 2. Das atribuições. Artigo 35. Ao Corregedor-Geral, além das atribuições referidas em lei e neste regimento, compete: inciso 1. Elaborar e modificar o regimento interno da Corregedoria-Geral de Justiça com aprovação do Tribunal Pleno. Inciso 2. Indicar ao presidente do tribunal os juízes de direito de terceira instância para atuarem junto à Corregedoria-Geral de Justiça, na função de juiz corregedor. Inciso 3. Organizar os serviços internos da Corregedoria-Geral de Justiça, inclusive as atribuições dos juízes corregedores e de suas unidades administrativas. Inciso 4. Estabelecer normas a respeito do plantão para os serviços judiciais de primeira instância, inclusive quanto aos feriados municipais, elaborando a respectiva escala. Inciso 5. Apreciar e decidir sobre suspensão de expediente forense de primeira instância, bem assim, sobre o horário de funcionamento do fórum, respeitada a legislação pertinente. Inciso 6. Manter banco de dados dos relatórios forenses dos juízes de direito, bem assim, das correições por estes realizadas, adotando as medidas necessárias quanto às respectivas informações. Inciso 7. Emitir relatórios sobre as atividades forenses e correições procedidas pelos magistrados de primeira instância, bem como sobre outros dados relativos a deveres destas autoridades judiciárias, que estejam sujeitos à sua fiscalização. Inciso 8. Conceder férias aos juízes de direito e decidir sobre qualquer pedido de alteração, inclusive estabelecendo a respectiva escala anual. Inciso 9. Conhecer dos pedidos de providências nos quais se atribui possível falta funcional a juiz de direito, instaurando o procedimento administrativo preliminar, se for o caso, sem prejuízo da competência dos demais órgãos. Inciso 9. Solicitar em objeto de serviço passagens diárias e transportes. Falei errado, o inciso é o 10. Inciso 11. Julgar os recursos interpostos contra pena disciplinar imposta por juiz de direito a servidores e agentes delegados. Inciso 12. Julgar os recursos de decisão proferida por juiz de direito a respeito de reclamação sobre a cobrança de custas e emolumentos. Inciso 13. Conceder férias e licenças aos servidores da Corregedoria-Geral de Justiça e aos postos
à sua disposição, aos postos à sua disposição. Inciso 14. Realizar, após deliberação do Tribunal Pleno, concurso público para os serviços notorial e de registro. Inciso 15. Apresentar ao Tribunal Pleno relatório dos trabalhos do biênio na primeira sessão de fevereiro, logo após o término de seu mandato. Inciso 16. Estabelecer normas administrativas sobre os serviços que estiverem sob a sua fiscalização com a expedição dos respectivos atos, respeitando-se a legislação pertinente. Inciso 17. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em lei ou regimento. Parágrafo único. As férias dos magistrados convocados para atuação na presidência, vice-presidência, corregedoria e escola da magistratura poderão ser interrompidas por estrita necessidade de serviço, respectivamente, a critério do presidente, vice-presidente do tribunal, corregedor-geral ou diretor da escola da magistratura do Rio Grande do Norte. Seção 3. Das inspeções e das correições. Artigo 36. As correições têm por objetivo fiscalizar a administração da justiça de primeira instância e dos serviços delegados, sendo exercidas pelo Corregedor-Geral de Justiça e pelos juízes de direito. Artigo 37. Estão sujeitos à correição todos os serviços relacionados com a justiça, seus servidores, juízes de direito, juízes de paz, penitenciárias, delegacias e postos policiais, manicômios judiciários, casas de custódia e tratamentos, colônias agrícolas, bem como entidades e abrigos destinados a crianças e adolescentes em situação de risco. Artigo 38. O Corregedor-Geral de Justiça realizará correição ordinária, geral ou parcial, nos serviços forenses de primeira instância, serviços extrajudiciais e outros sujeitos à sua fiscalização, no mínimo 12 por ano, sem prejuízo do dever da autoridade competente, bem como as extraordinárias determinadas pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 1. Deverá ser emitido o relatório circunstanciado das correições ao presidente do Tribunal de Justiça e à autoridade correcionada, para conhecimento e medidas que se fizerem necessárias. Parágrafo 2. No caso de correição extraordinária, o relatório deverá ser enviado para o órgão que determinou a sua realização. Artigo 39. As inspeções serão realizadas quando houver fato que exija uma verificação sobre a sua veracidade ou não. Capítulo 9. Da Ouvidoria de Justiça. Artigo 40. A Ouvidoria de Justiça tem por atribuição básica atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões ilegais ou injustos cometidos por órgãos ou pessoas que integram o Poder Judiciário. Artigo 41. A função de ouvidor será exercida por desembargador eleito pelo Tribunal Pleno para um mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período seguinte. Parágrafo único. Na mesma ocasião, será eleito o ouvidor de justiça substituto, o qual atuará em caso de ausência, impedimento ou suspeição do titular, aplicando-se nas substituições, no que couber, o disposto neste regimento. Artigo 42. Ao ouvidor, além da atribuição de diligenciar perante os diversos órgãos do Poder Judiciário as reclamações, informações e sugestões dos cidadãos com relação ao Judiciário, identificando as causas e buscando soluções que atendam às expectativas da sociedade por uma justiça mais efetiva e que possibilitem o aprimoramento dos serviços jurisdicionais, compete. Inciso 1. Receber as reclamações ou denúncias que lhe forem dirigidas e encaminhá-las ao presidente do Tribunal de Justiça ou ao Corregedor-Geral de Justiça para eventuais correções, cabendo à autoridade a quem for remetida o exame de pertinência sobre a necessidade de instaurar sindicâncias, inquéritos administrativos e auditorias. Inciso 2. Sugerir aos órgãos superiores competentes medidas de aprimoramento da prestação de serviços jurisdicionais com base nas reclamações e denúncias recebidas, visando a garantir que os problemas detectados não se tornem objeto de repetições contínuas. Inciso 3. Recomendar a anulação ou correção de dados contrários à lei
ou as regras da boa administração, representando, quando necessário, aos órgãos superiores competentes. Inciso 4. Garantir a todos, quanto procurarem a ouvidoria, o retorno das providências adotadas a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados. Inciso 5. Garantir a todos os litigantes um caráter de discrição e de fidedignidade ao que lhe for transmitido. Inciso 6. Criar processo de divulgação permanente do serviço da ouvidoria junto ao público, para conhecimento e ciência dos resultados alcançados. Inciso 7. Promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão. Inciso 8. Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação relativa às denúncias, queixas, reclamações e sugestões recebidas. Inciso 9. Desenvolver outras atividades correlatas. Artigo 43. Não serão admitidas pela ouvidoria: inciso 1. Sugestões, críticas, reclamações ou denúncias acobertadas pelo anonimato. Inciso 2. Denúncias de fatos que constituam crimes em vista das competências institucionais do Ministério Público e das polícias, nos termos dos artigos 129, inciso 1 e 144 da Constituição Federal. Inciso 3. Pedidos de informação, reclamações, denúncias, sugestões e críticas referentes a outros órgãos públicos. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, a manifestação será devolvida ou comunicada a decisão ao remetente.